Fala, gente, bem-vindo ao Bitcast 102, hoje em dia com a presença ilustre da Charlene, e a gente pedimos bastante aí um convite já há algum tempo, e agora ela veio para São Paulo, conseguiu vir aqui no podcast para falar de leilão com vocês. E para começar, quem não conhece a Charlene, super importante, Charlene se apresenta, mas assim, se você não conhece a Charlene, gente, vou deixar todos os links aqui na descrição e você está um pouco por fora do mercado de leilão, né? Então vamos lá, conta um pouquinho de você, Charlene. Primeiro, John, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder falar do meu trabalho mais um pouquinho, para quem não conhece ainda. Muita gente não conhece ainda, né? A gente tá começando. Acho que eu estou indo para o segundo degrau. Eu sou advogada, sou carioca, me formei em direito imobiliário e depois subnichei em leilão, né? Então, para quem não sabe, leilão de imóveis é um subnicho de direito imobiliário e que tinha uma imagem muito ruim antigamente, lá na época dos nossos pais, que leilão era uma coisa que só para quem tinha Sim. contato, só para quem tinha, enfim, algum tipo de vantagem, mas na verdade era porque a gente não tinha essa facilidade de informação disseminada. Olha só, a gente está no podcast hoje trazendo um especialista para falar de informação para vocês de forma gratuita. Sim. Então, assim, graças à a tecnologia acelerou justamente por conta do Covid, né? Eu acho que a Sim. gente teve, sei lá, 5 anos em 3 meses, talvez. Eu, pelo menos, cresci muito no digital por conta do Covid. Eu tinha um Que escritório bacana. físico Sim. que todo mundo precisou fechar, ficar em casa. E aí foi quando eu mergulhei no Instagram, que é minha rede social principal hoje, e comecei a entender que quanto mais conteúdo eu desse ali, mais eu conseguia fidelizar as pessoas de me acompanharem, a minha audiência, mais eu crescia e automaticamente as pessoas vendo que você entende do assunto, elas te contratam, Que bacana. né? Então, hoje eu trabalho com leilão de imóveis e o mercado imobiliário em geral, porque uma coisa que as pessoas precisam entender, você não precisa ser advogado para trabalhar com isso, tanto que eu tenho uma mentoria que eu ensino. Tem aluno que é dona de casa, tem Tudo. Uber, médico, corretor, advogado também, lógico. Mas você não precisa ter uma formação específica, mas você precisa entender do assunto Perfeito. para fazer a operação de arrematação de uma forma segura. Então, esse estigma que a gente tinha, que era para poucos, está sendo quebrado com a disseminação de informação hoje em dia que a gente está tendo, e a informação também está trazendo quebra de objeção, que aí eu tenho medo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho... Sim, Então, assim, eles estão entendendo que é como andar de bicicleta, né? Você fica com medo de dar uma quedinha ali, outra lá, mas quando você aprende, você vai. com certeza. Então, com a informação, eu acho que não só na minha área, como em qualquer outra área, quando você estuda e leva a sério, você Sim. aprende. E o leilão nada mais do que isso. Lógico, em algum momento pode ser que você precise da atuação de um advogado? Sim. Uhum. Mas nada impede que você faça toda a operação e em algum momento você faça uma parceria lá no fim. Você fez toda a operação e aí lá no final você não conseguiu fazer um acordo amigável e você precisa entrar com alguma ação na justiça. Aí realmente precisa ter uma OAB para entrar. Perfeito. Contrata um advogado pontualmente para entrar nesse momento lá no Sim. fim e pronto. Então, Bacana. basicamente é o que eu Que faço hoje. legal. E aí é bem interessante, porque eu acho que esse é um dos grandes dogmas que a gente ouve falar no assunto leilão, né? Preciso ser advogado, preciso Uhum, conhecer para entrar. E talvez um dos cursos que você acaba passando, né, para o uhum. público é exatamente isso, é mostrando que qualquer um pode entrar no segmento e fazer esse trabalho, né? Qualquer um, E aí um ponto super legal é que a gente teve muitos comentários no blog questionando sobre a jornada do milionário. E a gente Uhum. foi atrás e falou, quem que faz essa jornada do milionário? E a gente descobriu que era você, né? E acho que o principal ponto aqui é descobrir um pouco mais, conta pra gente do que se trata, né? Hoje o curso A Jornada do Milionário. Então, o MCL é um curso que eu criei já há algum tempo, que se chama Milionário com Leilão, mas agora a gente criou a Jornada do Milionário, porque a gente realmente construiu uma jornada, que é em primeira mão, hein, Olha gente? só que legal, hein? Eu ainda nem soltei isso para minha audiência, assim, a explicação do que seria a jornada. Mas a jornada, a gente criou uma escada de construção para chegar a 1 milhão. Então, a gente ensina que com um valor X, você arrematando aquele primeiro imóvel com valor X, você consegue. E aí a gente tem todas as métricas ali, tem uma planilha
Que a gente chama, é como se fosse uma calculadora no Excel que a gente criou, Sim. com todos os custos que uma operação de leilão tem, que é o leiloeiro, o imposto, taxa de cartório, um possível tempo de vacância, que a gente coloca em torno de 6 meses, mais gastos com uma possível reforma, aí a gente coloca uma média de metro quadrado ali de gasto de obra. Perfeito. Para a pessoa já ir botando os valores para realmente ter uma noção da realidade de quanto ela vai gastar. Então, se tem um apartamento indo por 350 mil e o lance vencedor foi 350 mil, ela não vai gastar 350 mil, ela tem que somatizar esses outros custos da operação para ela entender se cabe no orçamento dela. E aí, para comparar com o valor de mercado, porque lembra que leilão é um imóvel que está com desconto. Sim. Então, você vê o lance somado aos gastos, comparando ao valor de mercado, se vale a pena, se ali você vai ter um lucro que você espera. Então, dentro dessa jornada, que é essa escalada que a gente faz, a gente ensina a fazer tudo isso e mostrando, olha, se você começar com um imóvel de 250 mil, em tanto tempo você consegue revender por tanto, dando um deságio, porque se no mercado está 600, se você coloca 550, você acelera a venda. Com certeza. Então, a gente ensina até isso. Então, você vai diminuir a sua margem, mas você vai girar mais rápido. E a intenção aqui é o giro. Aí, no próximo, você já remata de um valor mais alto. E aí, faz toda a operação de novo, coloca na planilha, etc e tal. E você vai subindo. E aí, a gente te entrega aqui em 24 meses. Você consegue fazer o seu primeiro leilão. Né? O primeiro imóvel de leilão. Por isso que o nome é Milionário com Leilão. Porque, realmente, você adquire um imóvel de 7 dígitos, digamos. Perfeito. Então, aí vai ter aquela pessoa que vai falar, mas eu não tenho dinheiro inicial, eu não tenho esse início para fazer isso. E aí, muitas pessoas não sabem que você pode arrematar em copropriedade, eu e o John, a gente, cada um tem metade do valor, ou eu e o John, os participantes dessa sala, cada um pode dar uma cota à parte, a gente arremata em conjunto, coloca isso em contrato e também o lucro em conjunto, e assim vai indo na escada. Não, Chay, eu não tenho nada mesmo, você não entendeu, eu não tenho nada. E aí que você vai aprender a operação para trabalhar para outras pessoas. Hoje em dia, Legal. Eu estava até falando isso ontem, né? Na minha rede social. Que hoje me perguntaram se eu arrematava mais para mim ou para terceiros. Hoje eu arremato muito mais para terceiros do que para mim. Mas quando eu arremato para mim, eu já não coloco a mão no bolso, já é com o dinheiro que eu recebo de comissão dos investidores que eu estou arrematando. Então, se você não tem dinheiro nenhum, aprende como funciona toda essa jornada, que você vai ganhar dinheiro para arrematar para quem quer investir. E tem muita gente querendo investir e não tem tempo ou não tem conhecimento e não quer aprender. Vou dar um exemplo. Médico. O médico é um cara que consegue juntando dinheiro ao longo da vida, ele faz plantão, agora tempo é uma coisa que falta para ele. Com certeza. Sobra dinheiro e falta tempo. E ele é um cara que está olhando para esse mercado, ele gosta de uma segurança, né? É um investimento mais seguro. E o leilão é atrativo porque a gente consegue ter uma volatilidade melhor com um lucro expressivo frente à bolsa e outras coisas. Então, é o teu cliente perfeito para te pagar por uma assessoria, que é o acompanhamento todo do processo. Então, a jornada é isso. É realmente uma jornada. Então, é muito interessante porque o curso, além de ele oferecer uma oportunidade para a pessoa ir lá e comprar e vender e ganhar dinheiro, ele também é uma oportunidade para você conseguir ter uma receita, regular, oferecendo esses serviços para alguém. Eu chamo isso de renda ativa. Que bacana. Então, a pessoa começa a produzir uma renda ativa com o próprio trabalho. Entendi. E aí, depois de um tempo, com ganho de comissão, ela já tem a grana para começar a própria jornada dela. Legal. E aí, ela continua trabalhando para o investidor e vai construindo a escadinha dela. Pode fazer em paralelo, pode fazer vários... Exatamente. Muito bacana. E assim, Charlene, uma dúvida que eu tenho, a gente tem várias dúvidas de usuários, mas essa é uma dúvida minha mesmo, né? Olhando aqui, a jornada do milionário era muito focada em imóveis. E leilão, você tem leilão de absolutamente tudo hoje, né? Por que ela é mais focada em imóveis? Então, porque como o meu berço no direito foi direito imobiliário, eu fiz pós-graduação na PUC lá do Rio em imobiliário, meu primeiro olhar foi para esse lado. Perfeito. Eu já estudei sobre leilões de carros e da Receita Federal. E são interessantes também, mas o leilão de carro, você precisa ter bastante conhecimento de técnica, da parte técnica do carro, de motor e etc. Enquanto no imóvel você tem que se preocupar com a documentação para continuar, não é o imóvel que é o problema, e o imóvel não desvaloriza por ser de leilão.
Perfeito. No carro, você tem que se preocupar com o produto. Porque às vezes o carro tá lindo por fora, o cara acha assim, é minha chance de fazer dinheiro. Nossa, um Range Rover que tá saindo com 40% de desconto, mas às vezes o câmbio de marcha é o valor do desconto que ele tá tendo ali e tá quebrado, ele não conseguiu ver aquilo. Então, você tem que ter muito conhecimento na área. É um leilão que tem muito mais tipos de fraude em sites que Olha você só. consegue identificar. Existem meios de você identificar se um site é falso ou não, mas você tem que ter um alerta muito maior. E, na grande maioria, essa documentação fica com uma marca que Tá. passou por Sim. um leilão, alguma coisa. Alguns não ficam. Por exemplo, leilão quando faz troca de frota Sim, renovação de de frota. locadora. Legal. Não, é um leilão, particular não fica Sim. marcado, mas os leilões de sinistros, de pequena, média, grande monta, etc e tal, eles acabam vindo com uma marca. E o que acontece? O carro que vem com uma marca de leilão, ele acaba tendo uma desvalorização de 30% frente à tabela FIPE, então ele chega até um teto de 70% do valor do carro Perfeito. normal, no mesmo ano, nas mesmas Sim, condições. E os seguros não gostam de segurar esse tipo de carro. E quando fazem seguro, acabam cobrando uma porcentagem um pouco mais alta Perfeito. ali por achar que pode ter alguma coisa oculta, algum vício oculto já vindo pretérito, né? Sim. Então, existem algumas questões. Conheço muitos alunos que já arremataram, se deram bem. Conheço pessoas que trabalham com isso, mas aí é a pessoa que já tem oficina, a pessoa que já faz laudo técnico de carro, é um expert em carro, ele já sabe para onde vender, ele já tem todo o processo pronto. Para essas pessoas, funciona. Entendi. Mas para mim e para você, que o nosso core business, assim, o nosso principal não é esse, eu só indicaria se fosse para uso próprio. O teu sonho é ter uma X5 e a tua oportunidade de comprar com desconto. Cara, contrata uma pessoa que faça um laudo, leva até lá para a pessoa fazer uma inspeção. Em alguns casos você consegue, em outros não. Ligar, em alguns casos você consegue ter acesso ao carro, outros não. E aí você fica com o carro para você. Você não tá na expectativa de um lucro. Você só quer ter um carro com desconto. Legal, que você bacana. não teve. E para uso próprio, então, se você tiver acompanhamento, eu indico. Agora, para fazer dinheiro de verdade, só se você tiver uma estrutura muito boa. E aí, John, o que eu penso? Já que é para ter esse trabalho todo, vamos trabalhar com coisa que dá dinheiro de verdade. Perfeito. Que é imóvel, É né? isso mesmo, então, os descontos em cima de 1 milhão para 600 mil para 500 mil é um belo desconto. Agora, de um carro de 100 para 70, E aí? pensando que você vai ter que consertar isso e aquilo, você vai botar 10, 5 mil no bolso. Sim, e talvez tenha uma questão ali de risco, né? Porque o risco é maior. Muito maior. Então, se você não entende ou você não tem uma pessoa de confiança, né? O famoso mecânico de confiança para ver o carro, né? Você tem uma situação um pouco mais complicada, você tem que avaliar o mercado de uma forma muito mais detalhada. Sim. E é lógico, você vai precisar vender muito mais carros para chegar, no caso, no milhão, né? Sim. Inclusive, acho que, eu não sei quem foi que falou, mas acho que alguém falou que a grande maioria dos milionários, né, ou das fortunas, são feitas com imóveis, né? Sim, Não sei se, são. né, tem uma... Vou dar um exemplo aqui. O Bill Gates, que é um dos... acho que ele está entre os 5 homens mais ricos do mundo. Quase metade dos Estados Unidos na parte de terra é dele. Olha só que interessante. Ele investe muito em terra. E ele é um cara que ficou nos 9 dígitos, né? Ele é bilionário já, com tecnologia. Mas ele entendeu que a tecnologia é superável, que existem concorrentes, então vamos investir aqui no que traz solidez, né? Então, se não fosse bom, o cara não tava lá. Perfeito. Né? Não, e aí tem algumas situações bem interessantes, que um carro, às vezes alguém pode levar embora, né? Exatamente. Por exemplo, né? E você compra o imóvel, tá lá, ela é bem sólida, ela, assim, o risco é muito menor de um imóvel, né? Um carro sofre... O carro você comprou, tirou da concessionária, ele já perdeu algum valor ali, né? Ele já desvalorizou. O imóvel não. Você compra, ele vai corrigindo com a inflação e a tendência é ele sempre ir acompanhando. Então, ele vai valorizando. E dependendo do que vai levantando no entorno, se é um local mediano, daqui a pouco sai uma escola, um shopping, um comércio, isso vai agregando valor ao metro quadrado daquela região e daquele imóvel. Então, é uma coisa que tende a valorizar, enquanto o carro tende a desvalorizar. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não sou contra, mas... Tem que estar preparado, né? Tem que ter conhecimento. Tem que estar preparado. E da receita, gente, pensa,
menos lucro ainda, né? Então, você consegue pegar de um tudo, da receita, leilão dos correios, de coisas pequenas, tem desde impressora, Sim. cadeira de escritório, Tem mesa, tudo, né? tem tudo, micro-ondas, iPhone, iPad, tudo em grandes quantidades. Eles vendem lotes, com tudo discriminadinho que tem ali dentro, você consegue ver. É bacana para quem já tem contato. Vou dar um exemplo. Estão vendendo 67 mesas escolares. Você já tem contato com alguém de escola ou você faz licitação, alguma coisa assim, já tem para onde ir, compensa. Que Então, bacana. assim, são pessoas específicas também que trabalham com lote de receita para revenda, né, para Sim. fazer dinheiro. Se você é uma pessoa física comum que não tem contato com nada, arremate só se for um lote pequeno para uso próprio, né? Perfeito, que é muito interessante, né? Exatamente. Lembrando que só pode comercializar quem arremata como PJ, tá? A pessoa física não Tá. Isso é pode importante. fazer revenda. Não que não faça, mas não pode. Não deveria, né? Não deveria, né? deveria. Muito bom, né? E hoje, quando a gente está falando em leilão de imóveis, sim, a gente vai falar mais sobre isso, ou seja, como que eu começo sem conseguir investir? Mas se a gente tiver que começar com valor para investimento, hoje tem um valor mínimo que você recomenda? Como funciona? A gente mora num país continente, né? Total. Então, dependendo da região, fica muito difícil. Entendi. Existe uma oscilação muito grande, assim. Eu tô vendo terreno pé na areia, no sul, quando eu vou falar porque eu tô interessada aqui, em torno de 15 mil reais, assim. Olha só. É um terreno de 160 metros quadrados, tudo bem, não é tão grande, mas 15 mil reais, e são alguns lotes, um do lado do outro, digamos que a gente consiga 2 terrenos, já vai para 300 e tanto, 30 mil reais. Enquanto aqui em São Paulo, você não consegue Pelo amor comprar de Deus, nem né? um 24 metros quadrados, Sim. um estúdio, por esse preço, assim. Então, Com certeza. dependendo da região, você consegue. E que eu não acho que um pé na areia no sul seja ruim, não. Inclusive, acho maravilhoso. Inclusive, minha aposentadoria está lá, né? Até você já está começando a ver, né? Já tô me preparando para dar um arremate nesse lote para já construir minha casa e ficar com o pezinho na areia ali, meu projeto. Mas leilão é isso, é você saber para onde olhar, Que bacana. é entender que toda semana tá entrando e saindo coisa nova, é ficar esperto. Então, existem uns sites que são mais conhecidos, outros menos. Você entender que o Itaim, em São Paulo, quando tiver um leilão, vai estar mega concorrido. As pessoas querem mais do que se você for para Campinas, um bairro Sim. mais tranquilo lá. Então, vai ter uma variação de preço muito grande. Eu vou te falar que você consegue com 5 mil e consegue em locais mais inóspitos, assim, digamos, para o norte Sim. do país, para o Nordeste, como tem leilões milionários de Sim. fazendas que são grandes latifúndios, digamos assim, mais que valem a pena, de 20 por 8, por 7. A Legal. gente tem fazendas milionárias. Eu até fiz um react no Instagram outro dia de uma advogada, acho que do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, ela falando das fazendas de 10 milhões, que ela conseguia arrematar por 300, 400 mil reais. Eu falei, mentira! Naldo, brincando, tá na época do Naldo agora, né? Mentira e tal. Eu falei, gente, acontece. Olha só. Porque em leilão empresarial, que é massa falida, que a gente fala quando uma grande empresa ela pede falência, como ela paga os credores dela? Justamente penhorando os bens que ela tem, porque ela faliu, ela não tem mais caixa. Olha só. Então, o juiz determina que os bens sejam penhorados para o pagamento de dívida trabalhista, de fornecedor, de tributo, imposto, etc. Então, vai ter o primeiro leilão, que o primeiro leilão é sempre o valor de mercado. Não teve ninguém que desse lance, não saiu. Aí tem o segundo leilão, onde o juiz determina uma porcentagem de desconto. E só na vara empresarial existe o terceiro leilão em sequência. E aqui nesse terceiro leilão não tem limite para dar desconto. Então Isso é tem legal. desconto de 90%, eu já vi desconto de 94% em cima de um imóvel. Então é por isso que você vê uma fazenda milionária ainda por 400 mil reais. Aí que Realmente são as grandes existe. oportunidades, né? E tem muita pouca gente olhando para lá, porque quando ele começa a anunciar, a pessoa olha 10 milhões, fala, não vai caber nunca no meu bolso. Mas ela não se preocupa em ver qual é a origem daquele leilão. Entendi. Fala, opa, isso aqui é empresarial, deixa eu ficar de olho, porque vai ter um terceiro leilão com preço lá embaixo. Perfeito. Por isso que informação é poder. Você conhecer do assunto é poder. Porque quem já conhece fala assim, cara, não cabe no meu bolso hoje. Mas deixa eu ver se vai até o terceiro e se no terceiro cabe. Perfeito. Olha a alavancada que você vai dar. Arrematar por certeza. 400, 500 e uma coisa que vale 10. Você pode vender por 7, Sim. que vende rapidíssimo, ou colocar para
para, dependendo da região do Brasil, você pode fazer um contrato de arrendamento para plantação de milho, soja, o que Sim. for, pecuária. Você pode fazer negócio ali, ou você pode vender rápido para alguém da área que não entende de leilão, mas está super interessado naquele lobby. Geralmente, fazendeiro que trabalha com isso, ele vai aumentando, ele vai comprando quem está no... Então, é fácil você vender. Que Vai bacana. de porta em quem mora ali ao redor e fala, olha, vale 10, né? Tô vendendo por 7. E você pagou Olha 400. só. E olha a grana que você faz. Então, assim, é Tá. ficar de olho, é conhecer as leis, entender como é Sim. que funciona. E isso todo mundo é capaz de conseguir. Sim, é uma bela oportunidade, né? Sem Sim, dúvida, né? sim. E aqui tem muita pergunta, inclusive, relacionada com isso. O quanto que as pessoas podem, né? Aqui tem até pergunta. O pessoal fala assim, ó, mas quanto que eu consigo de ganho financeiro? Qual que é o percentual médio? E mais uma vez, eu imagino que deve variar muito, Sim. mas se a gente for fazer uma média, dá para calcular uma média, tipo, para a pessoa ter uma expectativa ou não? Eu não vou te dar uma média. Eu até estou me devendo isso. Sim. Eu posso pegar a média dos meus alunos e criar uma média. Acho que perfeito. já é alguma média. Já é alguma coisa, Já é né? alguma coisa. Mas não fiz isso ainda. Mas o que eu gosto? Quando é para uso próprio, eu não penso em porcentagem de lucro, né? Para uso Tá. próprio, a pessoa quer ter Sim. oportunidade de pagar um pouco mais barato ali. Ela não vai ter que se preocupar com o tempo de vacância, porque ela vai morar Sim. ali, enfim. Agora, quando é para investidor, quando o investidor me contrata e ele quer para girar, ou seja, comprar e vender, ele não quer nem para locação, eu costumo falar que eu vou em busca de 30% de lucro. Entendi. Então, Esse é o assim, objetivo, é a meta, né? para Charlene, para ter o trabalho de fazer aquilo tudo, para o cara investir, etc e tal, eu acho que 30% é uma boa margem de lucro líquido, tá? E aí eu já Legal. descontando impostos e taxas e leiloeiro, o meu preço ali para fazer o serviço. Enfim, então, acho que 30%, lógico, Legal. pode ter uma variação de 27 para 40. Sim. Existe uma Mas variação. legal que você tem um objetivo ali, né? Isso é muito legal. Tenho. Menos de 30 eu já tento pular fora. Só se, por exemplo, quanto mais for apertado o funil de escolhas que o investidor me der, mais pode cair essa porcentagem. Então, tem uma pessoa que está querendo arrematar em Brasília utilizando o FGTS dela. E é real esse caso. Nossa, o funil é muito apertado. Tem que ser em Brasília e tem que ser... aí nem é leilão mais, aí já é licitação aberta, que é, ou venda direta, quando já está em banco, que aceite FGTS. Então, já é um funil bem apertado. Então, para eu conseguir essa margem, já fica muito... Então, eu deixo cair a margem e já aviso, olha, seu caso é especial. E, por um acaso, essa pessoa é para morar. Então, e FGTS tem que ser para morar. Normalmente é, né? Mas tem um outro caso de um outro cliente aqui de São Paulo que ele, por questões pessoais lá da vida dele, ele queria só perdizes ou moema. E tinha um orçamento que não era muito grande. Falei, caramba, já é um funil também bem apertado. Perdizes e moema com um orçamento de X. Então, assim, para eu atingir a margem, já fica bem mais apertado do que ele me der o Brasil. São Paulo, se me desse o estado inteiro de São Paulo, já dava... Se vira em São Paulo, já é outro mundo, São Paulo já né? é bem grande, né? Agora, Perdizes e Moema, e aí... então, ele sabe que ali ele vai ter um lucro bem mais baixo. Ou ele me alarga as fronteiras para ir para outros, ou ele vai ter... Mas mesmo assim, 30% de lucro, vamos supor que um lucro bem mais baixo seja 20%. É um Sim. lucro bem razoável, Gente, né? eu falo, 1% em cima do que você tinha já é mais do que uma poupança, né? 1% já é alguma coisa. Tem muito investidor aqui que deve estar, tipo, enlouquecido quando você fala em 20%. O cara tá tirando 8, 10 no máximo ali do negócio. 20% com giro, tá? Não é 20%. A gente descendo o preço para concorrer no mercado e vender mais rápido, assim. Porque também tem essa que isso é muito bacana. Você traz essa experiência, né? Sim, e aí é a opção da pessoa, ou seja... porque tem aquela pessoa que empaca e fala, mas não vende, não vende. Eu falei assim, não existe imóvel que não tenha liquidez, né? Que é não vender. Você tá errando no preço. Perfeito. Na hora que você baixar, vende. Porque ele bate, não, mas vale. Eu até entendo a sua situação de você querer, que você tem uma experiência, você tem uma memória, tem alguma coisa ali que te faça entender que aquilo ali vale. Tem um lado emocional, muitas vezes, no imóvel, né? Mas o problema é que a pessoa que vai comprar, ela não tem a tua experiência, a tua memória, ela não tá vendo o valor que você agregou aquilo. Então, a gente tem que seguir o que o mercado tá seguindo. É só você fazer uma média. Você entra nos sites aí que vendem imóveis, faz uma média daquela região. E, infelizmente, naquele momento de vida ali, daquele ano que você quer vender, só você coloca um pouquinho abaixo da média ou
torce para alguém se apaixonar por algo de especial que tem ali dentro, porque não vai sair mais do que isso. Sim. E aí tem, eu acho que um ponto importante, né? Uma coisa é a pessoa que vai comprar para aquisição própria, né? Uhum. E outra é a pessoa que é um investidor. Eu acho que o investidor ele precisa focar em ganhar dinheiro. Então não pode Exatamente. ficar muito apegado, né? Geralmente isso realmente é ou com a pessoa que é para moradia, Entendi. ou para a pessoa que quer locação, Tá. o problema dela não é nem o preço de venda, é botar um valor médio de locação ali que alugue. Ou a pessoa que é um investidor, mas é um investidor já abastado, com bastante Ah, dinheiro, tá. que é aquele investidor já AAA, que já Sim. arremata coisas maiores, e é o cara que vai investir numa reforma, é o cara botou porcelanato gigantesco, e pai, tu não, mas doutora vale mais. Então tá bom, né? O dinheiro é seu, assim, você tem que pensar que quanto mais tempo você fica com aquele imóvel, você está perdendo dinheiro, você está tendo que manter o IPTU proporcional, Sim. condomínio, as contas de gastos, a manutenção de limpeza, que você tem que mostrar o Sim. básico de luz, por favor, não cortem a luz, né? Deixem a luz para a gente Acontece muito. mostrar. Tem muita gente que não Sim. paga nada e deixa, né? Então, quando a pessoa vai dentro do imóvel para visitar, seja para locação ou para compra, ela quer ver se está funcionando, ela abre a bica. Ela quer ver se a parte hidráulica está funcionando. Ah, olha só. Ela acende e apaga a luz, ela repara nos detalhes, né? Então, que esteja tudo funcional e limpo. Sim. Eu falo, no mínimo você pinta de branco e deixa a água saindo e a luz acesa. Já é É o um bom mínimo. começo, né? É o mínimo. E aí, quem pode mais consegue seduzir melhor, né? Quem vai comprar, que é o house flipping e o home staging, que a gente chama, assim, que são táticas para acelerar a venda e seduzir quem for comprar, que é Perfeito. você decorar, já colocar um bolinho na mesa e Sim, coloca com um certeza. bolo de verdade, com Sim. café, a pessoa já se imagina ali naquela cozinha. Cheirinho gostoso, né? Já Bom. coloca uma almofadinha no sofá e tal, exatamente, um cheirinho na casa, aí a pessoa você trabalha com os sentidos da pessoa, legal. ela já começa a se imaginar ali e aí você pode ter muito mais chances de converter aquela venda do que um imóvel vazio. Que bacana. Aqui, inclusive, assim, eu até vou dar um passo para trás, mas esse assunto é um assunto que eu acho que vale muito a pena a gente tratar Uhum. aqui, né? Porque tem uma pergunta que é o beabá, né? Assim, mas como que o imóvel ele acaba sendo leiloado, né? Perfeito. E aí, acho que normalmente tem o leilão, talvez de banco, que é mais tradicional, e tem o judicial, né? Então, é o extrajudicial e o judicial. Sim. Basicamente, um resumo é isso? É dessa forma que funciona? A gente tem. Vou resumir em 4 modalidades, Olha tá? aí. De leilão. Um é o judicial. Tá. Judicial, como é que nasce? É uma dívida. Alguém processou alguém e essa pessoa que está sendo executada não tem dinheiro, está descapitalizado, mas tem bens. O dinheiro está imobilizado. O juiz, então, determina que essa pessoa penhore um bem dela para pagamento dessa dívida. Que tipo de dívida, Chá? Dívida. Pode ser pensão alimentícia, pode ser você atropelou alguém e gerou um dano, a pessoa ficou 6 meses numa cama, teve que pagar, aí você tem que sustentar a Sim. família dela, pagar dano moral, estético, emocional, etc. É um tipo de dano. Pode ser vara empresarial, isso que eu falei, a empresa que fale, dívida trabalhista, todo tipo de dívida que seja judicial. Então, assim nasce o leilão judicial. A exceção aqui é no inventário. Quando abre o inventário e os herdeiros não entram em acordo de venda e um tem preferência de comprar parte do outro, né? E eles não entram em acordo, não quer comprar, não quer vender, mas também não tem o dinheiro para pagar o imposto, fica uma loucura. É um tipo de leilão judicial também. Esse imóvel de inventário vai a leilão e aí não é por dívida, é por desacordo. Beleza, esse é um. Segundo, leilão de banco de alienação fiduciária. Quando o John vai lá no banco, faz pega um empréstimo, um crédito imobiliário para compra de um imóvel, Sim. no meio do caminho, veio a pandemia, ele ficou mais apertado e a gente dá preferências para as coisas essenciais da nossa vida, que é plano de saúde, comida e educação, ponto, e alimentação. A prestação ficou para lá, foi atrasando, o banco foi lá, notificou o John, ele infelizmente não conseguiu arcar com as parcelas, então o banco consolida essa propriedade e leva esse imóvel a leilão. Isso é extrajudicial. O banco não precisa abrir um processo para levar o seu imóvel a leilão, porque existe uma lei de alienação fiduciária que diz isso. Terceiro tipo é o leilão de obra por administração, que eu chamo de incorporação,
que é quando você compra um imóvel que ainda está na planta, você vai lá, compra ele na planta, você ainda fez um contrato com a construtora, não foi com o banco. Aquele contrato você faz com a construtora para pagar o imóvel, as parcelas iniciais, e você não consegue arcar nem isso. Você já morreu, já está afogado ali. Então, tem um leilão para quem comprou, para quem já pagou algumas parcelas. Aí a pessoa que arremata, ela arremata. Então, se a pessoa deu 100 mil de parcela até agora, ela consegue arrematar por 50 mil, ela já ganha um lastro aí de 50%. Regra geral, tá, gente? Pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Mas ela assume as parcelas para frente. Então, ela consegue um lucro aqui, porque ela vai dar entrada no imóvel, que vai lançar ainda, assumindo as parcelas para sempre. Mas lembrando que quando a gente compra na planta, o imóvel vale muito menos do que quando ele lança. Então, além do desconto que a pessoa teve aqui por comprar a dívida do outro, e ela vai pagar as parcelas para frente com base no contrato do valor inicial, olha que sacada. Ela paga menos. Mas na hora que esse prédio lançar, esse imóvel vai estar valendo muito mais. Seja, então, bem interessante, hein? Ela ganha no desconto e ela ganha quando lança, porque vai valer muito mais do que... Então, é o terceiro tipo de leilão, e o último é o leilão particular. Eu, ele, você, qualquer pessoa aqui nessa sala tem um imóvel, a gente quer fazer com que ele venda, não por uma imobiliária, mas por um leiloeiro, e sim, isso é possível. Tá? Por que eu faria isso? Botaria no leiloeiro e não numa imobiliária? Porque o leilão tem um apelo de desconto. Entendi. A pessoa, quando olha, opa, esse imóvel está em leilão, deve ter alguma coisa aqui, e acaba chamando mais atenção do que ser só mais um numa imobiliária, entendeu? Gente, não sou leiloeira, não tô ganhando para falar isso, sou advogada, só tô dando as opções que vocês têm. Mas é legal para ter essa ideia que tem várias opções, cada uma, né, por uma situação específica. Você falou até da construtora, que eu não sabia que tinha. Muito legal isso. Porque às vezes, se você não tiver pressa, talvez seja um investimento muito interessante, né? Muito interessante. E tem grandes leilões lá no Rio, assim, a gente vê para fim de 2023, para início de 2024, para 2020, não é tão longe assim, né? Então, a gente está em junho já, um que vai ser lançado em dezembro de 2023, está ótimo. Perfeito. Porque você vai pegar uma catapulta de junho para o lançamento dele, é absurda. Até para 2025, quem tem e pode ficar pagando as parcelas ali até lançar também é um ótimo investimento. Lembrando que você tem que analisar a região. Uma região bacana, gente. Uma região que vai crescer, né? Não uma região que está nascendo uma comunidade na frente do prédio, que aí a tendência é isso não ter tanta valorização como esperado. Perfeito, então, né? Mas é bem interessante, eu achei bem interessante, não sabia disso. Sim. E aí, quando a gente fala nesses tipos de leilões, tudo bem, tem alguns que não tem muito explicação, né? Ou seja, essa é uma oportunidade muito bacana, mas tem que ter um pouco de tempo, né? Você tem algumas situações, mas você tem basicamente o extra e o judicial. Né? Sim, de nomenclatura, Nomenclatura, né? Sim. E assim, só que quando a gente fala de judicial, as pessoas ficam até com medo, não é verdade? Sempre tem isso. Meu Deus, justiça, tal, né? Hoje, quais as principais diferenças? Quando você indica um ou outro, ou os dois valem a pena para investir? Como funciona? Para mim, o leilão que vale mais a pena é o que me traz esse retorno de lucro maior. Perfeito. Então, não é se é extra ou judicial. Eu vejo assim, eu coloco no papel ali, pô, esse aqui tá me dando mais do que aquele, então ok, vamos para cima. Mas existem algumas diferenças, sim. No leilão judicial, a gente tem essa questão do primeiro e do segundo leilão, onde no primeiro o imóvel vai pelo valor de mercado e no segundo o juiz determina o desconto que o imóvel vai ter. Se o juiz não determinar nenhum desconto, a lei diz que vai por 50%. Então, quando o juiz fala vai para o segundo leilão e não dá a porcentagem, automaticamente é 50%. Que é um belo desconto. Um belo desconto. Já nos leilões extrajudiciais, e aí vamos nos ater aqui aos de alienação fiduciária, que são os Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BTG, todos esses bancos têm isso. Que correspondem a mais de 90% dos extrajudiciais é tomado pelos leilões dos grandes bancos, né? Então, vamos focar neles. Você tem o primeiro leilão pelo valor do contrato, que você assinou o contrato da compra do empréstimo, e o segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida. Então, aí eu já vou explicar uma coisa que eu sei que sempre me perguntam. Então, doutora, às vezes eu olho lá, muito estranho, o leilão extrajudicial da Caixa, a primeira praça, ela tá,
a primeira praça está mais barata que a segunda. Então, na primeira praça, o imóvel está 100 mil e na segunda está 150. Mas na segunda não tinha que estar com desconto? Acho que está errado, acho que alguém errou aí. Não, não errou. Não errou, e aí você compra na primeira, se tiver interessante. Por quê? Porque na primeira praça está pelo valor do contrato. E na segunda praça está pelo valor da dívida. Essa pessoa já deve tanto, já acumulou tantos juros, tanta coisa, que a dívida já superou o valor do imóvel lá atrás, quando ela comprou, há anos atrás. Então, essa pessoa entrou, pagou não sei quantas parcelas, sei lá, em 2000, não sei quanto. O banco demorou, ficou numa discussão ali, brigando, vai para frente, vai para trás, e a dívida foi aumentando, e discutindo, e renegocia, entra na justiça, blá, 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 e a dívida foi aumentando, e aí a dívida é maior do que o valor do imóvel, por isso que o segundo leilão aqui supera o valor do primeiro, entendeu? Então, no leilão tem essa diferença básica, e tem outra importante também, que é, por um acaso, se você não conseguir desocupar esse imóvel com um acordo, que 80%, 90% dos casos a gente consegue fazer um acordo para a pessoa sair, mas se não conseguir, no leilão judicial, você vai entrar com uma ação que se chama emissão na posse, já existe um processo de execução acontecendo, já tem um processo lá. Você só vai peticionar já para o juiz, que já existe, para ele emitir um mandado de emissão na posse, para você ser emitido na posse. Então, já existe um processo, você atravessa uma petição ali, e ele determina um mandado para a pessoa. É o mais rápido aqui. Por quê? Porque no extrajudicial, como é extra, não existe um processo. Se você, apesar que tem a lei de alienação fiduciária, que diz que você entrando, aí aqui já é ação de reintegração de posse. Perfeito. E não emissão na posse, é reintegração de posse. Você vai precisar entrar com uma ação inicial, já não existe um processo, você vai ter que iniciar uma ação, aí você dá a entrada, aí tem que distribuir para cair na mesa do juiz, e quando o juiz receber, a lei diz que ele dá 60 dias para a pessoa sair. 60 dias é um prazo bacana? Muito. É um prazo bacana, 60 dias. 2 meses passa voando, é um tempo de ver burocracia de imposto, tem um fôlego para pagar o imposto e cartório, etc e tal. Ok. Mas tem um momento de chegar na mão do juiz. Chegou na mão do juiz, então 60 dias, mas dependendo da vara, da cidade, do município, isso chega na mão do juiz em 15 dias e tem locais que vai levar 4, 6 meses para chegar na mão do juiz. Então, depende de vara, estou sendo muito honesta com vocês aqui, depende de região para região. Por isso que eu digo que o extrajudicial, essa parte de reintegração de posse, depende muito mais do processo judiciário ali, de como está andando aquela comarca, do que do próprio advogado em si e da própria capacidade do cliente em si. Lógico que a gente, como operador do direito, a gente pode ir lá e ficar despachando, falar, olha, deu entrada, não distribuiu ainda, ó, já tem um tempo, etc. Você pode ficar em cima ali. Quem não é visto não é lembrado. Então, um bom advogado está sempre indo no cartório, falando, nossa, não pode ver se já não foi. De tanto você falar, o menino do cartório fala, ai, que saco, essa doutora aqui toda hora vem, deixa eu botar logo o processo dela lá, porque eu não aguento mais ver a cara dela aqui e tal. Então, existem formas de você ficar ali em cima para a coisa andar, igual obra. Obra, se o dono tá na obra, a obra anda muito mais rápido do que se ele botar alguém lá e ficar 3 meses viajando. Tem uma diferença. Sim, e é muito interessante, porque é um dogma, né? Tipo, você fala, pô, eu quero ir pro extrajudicial, não quero justiça, mas o outro que já está na justiça, muitas vezes, por causa disso, ele vai ser mais rápido. Isso. Que bacana. Porque, e aí, esse do extra só entra a justiça caso você precise entrar com uma ação de emissão na posse. Pode ser que você consiga um acordo ali entre as partes. A gente fala que você pode oferecer uma ajuda de custo, um transporte, dar um mês a mais para a pessoa ficar, ou dar um mês de locação para a pessoa ficar. Dá uma negociada, né? Dá uma negociada, ou envia uma cartinha amigável com os contras, não com os prós, com os contras, se ela ficar, o que pode acontecer. Perfeito. Aí você deixa isso determinado, manda uma notificação via cartório para ficar uma coisa mais forte. Assim, nossa, fui notificada por um cartório. A pessoa que não entende já toma... Nossa, recebi uma notificação do cartório aqui hoje, que se eu não sei, eu tenho que pagar isso, isso e aquilo. Então, isso já dá um susto. E aí, se não for amigavelmente, a pessoa sai por medo, pelo desconhecimento. Muito bacana, né? E assim, uma dúvida. Quando a gente está falando nessa questão de imóveis, vistoria, como que funciona? Tem que fazer vistoria, porque você falou, pô, tem oportunidades em todo lugar do Brasil, né? Mas às vezes, pô, você vai ter que ir para outro estado, você vai ter que ir para um lugar longe. Sim.
A vistoria interna, ela quase nunca você vai conseguir fazer. Não é possível. Maioria dos casos, não. Tá. São pouquíssimos imóveis que você consegue entrar para fazer vistoria. Mas mesmo assim, eu digo que você não pode arrematar sem ir ao local, visitar antes, fazer a visita em loco, que eu chamo. Por quê? Porque você primeiro precisa entender se aquele imóvel realmente está ocupado ou não. No Perfeito. edital disse que estava desocupado. Eu já tive muitos casos que o edital dizia que estava ocupado, cheguei lá, estava ocupado. E aí é culpa do juiz, ou do leiloeiro, ou do banco? Não. É o executado, quem está sendo executado, o proprietário, que não informou que estava alugando, ou que botou a mãe, que botou alguém, e aí você não sabe. Então, para você não tomar o susto... Porque no final o problema vai ser nosso, né? É isso que eu ia falar, quem vai pagar a conta no fim o arrematante, o interessado, é bom você conferir ao vivo. Como também já peguei edital dizendo que estava ocupado e cheguei lá e tive a grata surpresa de não estar ocupado. Maravilha. Então, maravilha. E é só comemoração, porque eu vou ganhar tempo e dinheiro em dobro, porque dinheiro por não gastar com a justiça e porque tempo é dinheiro, né? Com já me adianta para um próximo. Então, você precisa conferir na realidade se tem ou não tem. E outra, a região ali ao redor. Por mais que você não consiga entrar, você consegue chegar no porteiro e perguntar quantos apartamentos tem vagos para vender. Quando um prédio de 15, vamos dizer, um prédio aqui com 30 apartamentos, dos 30, 16 estão à venda, 13 que seja estão à venda, 10 que seja estão à venda, nossa, tem muito imóvel à venda ali. Para eu concorrer com 10, eu vou ter que jogar o preço para baixo. Então, já tem uma liquidez que cai aqui. Agora, o porteiro fala, não, tem 3 só à venda. Legal. Tem poucos à venda aqui, então. Sim. Então, já são informações que são importantes você colher com o porteiro, com a administração e etc e tal. Outra coisa, a região ao redor. Nossa, tá começando uma obra da prefeitura que vai arrebentar a rua inteira. Meu filho, tu não vende esse imóvel até acabar essa obra. Exatamente. Ou tá levantando ali esqueci como é que se fala. Um negócio de escola de samba. Que vai fazer uma batucada aqui e idoso e quem tem criança pequena já não vai. Sim. Então, assim, uma casa de festa, uma igreja que faz muito barulho. Então, você tem que começar a se ligar em coisas ao redor. Porque se o seu intuito é residencial e é um ponto mega comercial de muito barulho, você vai demorar mais um pouco suar a camisa para vender ali. Então, é importante você ter o local. Mas eu abro no Google Maps. Gente, o Google Maps nem sempre está atualizado. Perfeito. Né? Ele nem sempre mostra a realidade como ela é. Às vezes, ele sofreu um gap ali de uns 10 meses para trás que não... Sim. Então, é perigoso. Doutora, mas é lá não sei aonde eu não consigo ir. Nossa, não tem um amigo, não tem uma família, não tem um corretor? Paga para um corretor para ele fazer isso. Eu já ouvi um aluno meu que falou assim, doutora, paguei um Uber. Sim. Dei um dinheirinho na mão do Uber lá, falei, vai com seu celular, faz um vídeo da região, mostra o que tem, não sei o que, tenta falar com o porteiro. Depois fiz um Pix para ele me mandou o vídeo, passou as informações, se vira. E tem assim, as pessoas se viram para conseguir resolver isso. Eu tô começando a ficar interessado aqui no investimento. Essas dicas você também dá no curso, né? Tudo. Bacana. E isso é o feijão com arroz, a gente aprofunda bem mais lá. Que legal. Porque ali tem um ponto importante, você falou, ou seja, tem que vistoriar não só o imóvel, mas tem que entender a região. E aí falar com o porteiro, falar com o vizinho, ver o que está acontecendo. Será que vai ter um metrô aqui? Não vai? Será que vai... valoriza muito, exatamente. Ou será que vai ter um problema? Ou seja, vai ter uma reforma aqui da avenida? Então, isso eu achei bem interessante, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ou seja, é um estudo de mercado da área que a gente faz mesmo. Então, ou seja, o leilão feito de forma profissional, ou seja, para você trabalhar com o leilão de forma profissional, você precisa realmente fazer isso como se fosse um estudo. Exatamente. Legal. É o estudo FBI de viabilidade, do leilão. né? É o estudo de viabilidade para venda ou locação, né? Entendi. Dependendo do seu objetivo ali. Então, até para moradia, gente. Mas geralmente para moradia, a pessoa ela já tem os bairros que ela quer definir na cabeça. Ela já sabe, ela já conhece. Né? Já tá mais tranquila. Ela quer só o desconto, ela já conhece aquele bairro de ponta a ponta, já vai de carro todo fim de semana ali sonhando que ela vai morar lá. Ou ela já tá no bairro também. Ou ela já tá no bairro, ela quer ir para uma coisa um pouco maior e tal. Bacana. Ou ela quer sair de um alugado e ter uma casa própria. É a chance que ela tem de trocar um aluguel por uma parcela. Perfeito. E aí, por ser de leilão, como tem desconto, o valor total que você precisa financiar é bem menor. Então, a parcela fica menor, pode se equiparar ao valor da locação que você paga. Então, ao invés de ficar pagando imóvel para os outros, você começa a pagar o seu, que vai ser o mesmo valor, mas no fim das contas você está agregando patrimônio. Que legal, que bacana. Para sua carteira. Isso é muito interessante. Isso daí, ou seja, você aluga o seu apartamento e você vai
comprar um apartamento de leilão que vai ter uma parcela menor. Ou seja, você Isso. não você ainda, além de colocar dinheiro para dentro, você está Isso. ganhando um imóvel, né? Muito Exatamente. bom, olha que interessante. Exatamente. Já tô com umas pensando. E tem outra também. Tem Olha. pessoas que fazem o financiamento, Tá. já tem uma casa própria, digamos assim, né? E aí ela faz o financiamento e arremata. Ela vai precisar ter entrada. E já coloca para alugar. Sabe que é um lugar que aluga fácil. Sim. Um estúdio que aluga fácil, uma região que bomba de universidade, Sim. ou na Faria Lima, um centro comercial, assim, que a gente sabe que vai fácil. É um prédio que tem um índice de locação muito alto e só tem um ali para alugar. Sim. Então, o que ela faz? Dá a entrada, financia e já aluga. Entendi. O aluguel vai pagar a cota do financiamento dela. Que bacana, A olha gente só. chama isso de arrematação autossustentável. Assim, eu criei esse nome. Sim. Arrematação autossustentável, porque você deu só a entrada e a pessoa e o inquilino paga Sim. as parcelas Que para você. Então, você está aumentando seu patrimônio também com alguém bancando aquilo lá. Que bacana, né? E um ponto importante que, assim, tem um dogma em leilão que é você precisa ler o edital é a coisa mais importante. E, assim, acredito que ainda seja, tipo, tem que ler realmente o edital, mas pelo que você falou, não dá para confiar 100% no edital. Não. Sempre tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o edital, ele tem uma responsabilidade com a parte teórica e formal, mas ele não traz estudo de mercado. Ele até traz o valor de mercado do imóvel, mas aquilo ali não é um estudo de mercado. Sim. É um perito que foi contratado pelo juiz ou um corretor de imóveis, que ele vai lá na região e faz com base no estudo dele, uma perícia, e aí ele faz com base nos imóveis da região ao redor, faz um estudo de uma média dos imóveis, e com base mais ou menos, se ele conseguir entrar, ele apura o estado interno do imóvel também, e aí ele narra aquilo ali no edital. 2 quartos, encontra em médias condições, encontra assim, em péssimas condições, ele narra isso. Mas nem sempre a perícia ela realmente está ajustada com o valor de mercado por N motivos. Mas por isso que eu falo, cara, faz a dupla checagem. Vê se. Porque é o que a gente falou aqui. É o seu dinheiro que está indo. Não é o do perito, não é o do juiz, não é o do leiloeiro, é o seu dinheiro que está indo lá. Então, faz uma dupla E checagem. não é uma geladeira, né? A gente tá falando de um imóvel, né? É isso aí, não tá falando de uma geladeira, é de um imóvel. Então, a perícia, a perícia não, o edital tem essa questão também da expectativa e realidade, né? Na expectativa ele fala que tá vazio, mas quando você chega lá na realidade tá ocupado. Então, é uma coisa a se preocupar, porque se estiver ocupado também você vai levar mais tempo, vai gastar mais dinheiro com aquele imóvel ali. Então, tem alguns pontos que é importantíssimo você ler o edital para você saber a origem daquele leilão, qual tipo de... Se é extrajudicial, judicial, e se é judicial, qual tipo de leilão judicial o valor da dívida, quais são as dívidas, se todas as dívidas subrogam-se no preço da arrematação, ou seja, se todas serão pagas com o valor daquele lance. A grande maioria hoje em dia mas algumas não. Então, tem que vir expresso. Se vier expresso, aquele imóvel tem uma dívida de condomínio em aberto. E se ali tiver expresso que você... que todas as dívidas e tributos, inclusive as próprias terrenos, aí eu vou ter que explicar que são as dívidas que seguem o imóvel, o condomínio é uma delas, forem subrogados no preço da arrematação, vai dormir em paz. Você vai arrematar e não vai levar nada. Agora, se tiver uma dívida de condomínio e o edital ficar em silêncio, o IPTU você não paga, mas provavelmente o condomínio vai em cima de você. Perfeito. Então, tem que colocar na conta, né? Tem que colocar na conta. Às vezes vale a pena, mesmo com o condomínio atrasado, e às vezes não. Então, isso tudo você encontra no edital. Então, é importante você ler o edital, tirar uma certidão atualizada desse imóvel para saber quantas averbações tem na matrícula. O que é averbação, Chá? A averbação é quando o imóvel, além de responder por aquele leilão ali, aquela dívida, ele está respondendo por outras dívidas. Sim. Vou voltar para o caso do leilão de massa falida. Tem um grande galpão que está respondendo numa dívida trabalhista para os funcionários. Mas essa empresa também tem os fornecedores que estão processando a mesma empresa, a mesma PJ, e é esse mesmo galpão que está servindo como garantia para os outros credores. Então, assim, na matrícula desse imóvel, esse leilão trabalhista passou na frente, foi marcado primeiro e já vai ocorrer, mas tem uma anotação na matrícula dele de uma outra dívida
que é de uma outra empresa que está cobrando, que era Perfeito. um credor dele. Ou seja, tem mais coisa aí, né? Quem arremata carrega as penhoras que estão na matrícula? Não carrega. Uhum. Mas essa pessoa precisa, assim que arrematar, pedir a baixa de penhora. Você precisa saber, então, né? Precisa saber quais são para pedir a baixa. Como é que você vai pedir a baixa de penhora se você não sabe quais são? Ah, Chá, mas se você está falando que eu arrematei e eu não vou responder, por que eu tenho que pedir a baixa de penhora? Por um simples fato. Se o leilão aconteceu hoje, eu arrematei ele hoje, teve alguma coisinha ali que atrasou. O executado falou entrou com recurso para atrasar, ou você demorou a pagar o imposto de transmissão, porque só registra no cartório depois que paga o ITBI, você levou um tempinho aqui, veio o leilão aqui do outro credor de vara empresarial, leiloou, esse cara que arrematou não teve problema nenhum, pagou o imposto rápido, passou na sua frente registrando o nome dele. Já era. Quem é dono é quem registra. Olha só. E aí você que arrematou tá vendo seu imóvel indo embora para um leilão que veio depois do seu, porque você não pediu a baixa de penhora. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito importante. Ah, posso brigar na justiça? Pode, você quer isso? Não. Vai ficar com o dinheiro empacado meses. Nem eu quero que você entre numa freia dessa. Então, assim, eu te explico tudo o que pode acontecer e todo o passo a passo para você fazer certinho, ficar redondo e não ter essas surpresas. Perfeito, né? E aqui a gente também tem muita pergunta de imposto, taxa, eu juntei tudo aqui, né? Porque eu falei, nossa, tanto imposto, taxa, a gente fica assustado no Brasil. É, né? o Brasil é. Mas assim, numa média geral, você vai comprar um imóvel em leilão. O que a gente pode esperar de imposto e taxa? Como que funciona isso? De largada, é cobrado sobre o valor da arrematação, tá, gente? 5%. Tá. Então, se arrematou 100 mil, você já paga ali 5 para o leiloeiro. Aí, você vai ter que pagar o imposto de transmissão sobre bens imóveis, que é o ITBI, que tem uma variação. Como é um imposto municipal, a alíquota dele vai variar de município para município. Perfeito. Então, lá no Rio é 3%. Em Barra Mansa, ali do lado, se eu não me engano, é 2,5%. Dentro do próprio estado do Rio tem uma variação. Aqui em São Paulo tem locais que são 3%, outros são 2%. Mas não foge muito disso, não. Vai de 2 a 4, é uma variação 2,5%, é uma variação em torno de uma alíquota, desse intervalo de alíquotas. Então, você coloca 5% do leiloeiro, 5%, mas vamos botar o Rio de Janeiro, 3% de imposto. A gente gasta, em média, 1% com cartório. Legal. Com as taxas de cartório e certidões, etc e tal. Em torno de 1%. Então, só que a gente já tem 9%, né? E aí, eu costumo colocar na tabela o tempo de vacância, que são 6 meses. E aí, vai variar também se é um imóvel dentro de condomínio. Que aí, se for dentro de condomínio, você calcula 6 meses de condomínio. Se é de rua, não tem que se preocupar com isso. Só a luz que você não pode desligar, como você falou, Só a né? luz que você não pode desligar, mas aí você paga aquela taxa básica lá da cessionária de luz, que é baixinho. IPTU proporcional, enquanto ele é seu. A partir da arrematação, todos os custos daquele imóvel são seus, mesmo que tenha alguém dentro. Ah, mas eu não fui metido na posse, tinha alguém... Arrematou, é seu. Depois você cobra daquela pessoa, mas é seu. Perfeito. Então, você tem que colocar isso na planilha de custos também. Então, eu falo com os alunos, com os clientes, que de largada, você já pode calcular uma média de 10% a 11% sobre o valor arrematado de custos fixos. Legal. Tá. Na verdade, não. 9% de custo fixo e uns 11% a gente calculando esses variáveis, que é o tempo de vacância, condomínio. Isso é bom saber. Né? Então, de 8% a 12% de valor. E aí, depois, quando a gente mexe nesse valor outra vez, na hora da venda, tá demorando a sair, vamos dar uma reduzidinha nesse lucro, baixa um pouco esse preço, que é melhor sair mais rápido. Então, é o que eu falo, né, que é importante. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião para prestar assessoria, mas o cliente já tinha feito a primeira arrematação dele. Ele é lá do Rio. Aí ele, doutora, você fala de 30%, eu trouxe aqui a minha tabela para te provar que não dá. Olha, eu fiz meus cálculos aqui, inclusive acabei de arrematar um imóvel, mas aí eu fiquei meio assim e tal, resolvi contratar a assessora da senhora e espelhou, a gente fez por videoconferência, espelhou na tela do Zoom, assim, a planilha dele bonitinha, bem feitinha, planilha certinha, mas só teve um problema. Ele pegou um imóvel que o desconto já não chegava nem a 40%. Falei, meu bem, como é que você quer ter um lucro líquido de 30% se o bruto não está chegando nem a 40%? Apertado, né? E eu ensino que só de custo fixo você vai ter 10%.
Então, você A não ia conta não chegar. fecha, né? E ele arrematou, o valor de mercado era 145, ele arrematou por 100. Uhum. Sendo que desses 45 mil de Sim. lucro que ele poderia ter, ele já teria que pagar as taxas de custo que eu falei e ainda teria que descer um pouquinho do valor de mercado para vender mais rápido. Ele não vai chegar a 30, mas mesmo que ele chegue em 10, 15, 20%, primeiro imóvel arrematado Pô, pra sozinho, começar? gente, eu falei, você foi muito bem. E ali tem, acho que o lance da experiência, né? Sim, Que eu sempre falo com o pessoal, às vezes você tem que pagar para ter experiência. Só sim, que se você tá fazendo um curso, né? E é, aí ele ganhou experiência com você, e o cara tá ganhando dinheiro na primeira, é, isso é maravilhoso. A maioria é. das pessoas, para ganhar experiência, paga. Exatamente, Olha só, exatamente, paga para ter. Então, o cara o perde dinheiro para ter leilão é experiência, um né? local que é difícil você pagar para ter experiência. O que Olha pode só, acontecer é você ter um lucro ridículo de 2, 3, 5%. Mas entendi. mesmo assim vai ter um lucro, assim. Você não vai conseguir começar lá com Sim. lucro lá em cima. Ainda mais porque Uhum. os lucros vão ficando mais fáceis de serem atingidos quanto maior for o aporte. Porque para Perfeito. pensar comigo, se você não tem tanta malandragem para descobrir um leilão com pouca concorrência, que tem que ter uma certa Uhum. malandragem para achar os leilões que têm pouca concorrência, você vai acabar caindo naqueles que têm mais concorrência. E quanto maior for o preço de arrematação, eu Uhum. não falo valor porque valor é diferente de preço, Sim, né? Então, quanto maior for o preço, menos vai ser a concorrência, porque tem que ter bala na agulha. sim. Quanto mais barato e bom for o local, maior vai ser a sua concorrência, se for um leilão conhecido de tantas pessoas. Então, aceite ter lucros bem menores no início, comece por imóveis menores, com preços menores, porque você dilui o risco, né? O seu risco ali no negócio é bem menor, você está aportando menos, e aí você não sente tanto medo de perder aquele dinheiro. Pô, não tô, vou botar 40 mil aqui só, né? Não vou botar 100, então Sim, começa menos. Começa em parceria com o irmão, com alguém, cada um dá sim. 20, 25, você já para ter experiência mesmo, entendeu, John? Um, Para o cara sentir como é que funciona sim, aquilo e deu certo primeiro. Pô, 5% de lucro, mas deu certo. sim. 5. Um degrau de cada vez, né? Vamos começar menor e depois ir crescendo. Ele já vai para o outro, já Legal. entendendo, ganhando experiência e eu sempre termino as palestras que eu faço dizendo que. Agora eu vou esquecer a frase. Que, na verdade, o melhor professor é o campo de batalha. É isso aí. Porque é ali no vamos ver, e isso em toda a área da sua vida, né? Você no seu trabalho, eles no deles, nós lá no escritório, é no campo de batalha que você vê, pô, nasceu uma dificuldade nova que eu nunca passei na vida antes ali, né? Sim, Então, aí você, como é que eu lido, como é que eu contorno isso? Como é que eu soluciono isso? Como é que eu lido com isso? Então, você vai ganhando experiência perfeito. e vai aumentando a sua coragem, né, de conseguir lidar Com certeza. com as situações da vida, E assim. uma dúvida, você já deu uma dica maravilhosa para iniciante, né? Mas uma dúvida que tem muita gente aqui, eu vou voltar a falar um pouco do iniciante. E assim, eu não sei por quê, mas muita gente pergunta: ah, e o imposto de renda? Ou seja, a pessoa está preocupada, acho que na venda, o imposto de renda no imóvel de leilão. Será que é diferente o imposto de renda? Como que funciona? Ou é igual? Conta pra gente. O imposto de renda, ele vai ser sobre o lucro. Por que que eles Tá, se preocupam? Porque se eu arremato um imóvel de 300 e vendo por 600, o meu lucro aí foi grande, né? perfeito. Então, a gente tem uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Tá. O ganho de capital dele é o lucro. Ele teve um lucro de 300 mil reais. Então, 15% sobre o lucro. Sendo que existe na Constituição Federal uma lista de deduções que você pode colocar ali, como taxa de corretagem na revenda, como os gastos que você teve com seu advogado, como se você Hum, pegou financiamento, todos os juros, toda a conta de juros que você gastou nesse financiamento, você pode deduzir ali. que Qualquer legal. tipo de reforma útil e necessária, você pode colocar ali. Então, você agregou valor, você trocou hidráulica, elétrica, etc Sim, e tal. Então, entra na Constituição. Depois eu posso dar para o John um artigo de cabeça, agora eu não sei. Tem uma lista lá de tudo que você pode deduzir, e aí isso vai diminuindo muito o valor, que era 300, passa para 80, assim, né? olha que Então, legal. às vezes você contratou um advogado caro, pagou uma comissão Sim, alta para um corretor, e isso vai agregando como isenção de valores. Essa é uma das chances que você tem, uma das possibilidades que você tem de diminuir o imposto de renda que você paga. Outra é, se quando você vender esse imóvel, você dentro de 6 meses comprar um novo imóvel residencial, tá. você tem imunidade tributária, você não paga imposto de renda.
Entendi. Dentro de 6 meses, você tem que comprar outro imóvel residencial no valor integral. Ah, Chá, mas vendi por 600 mil e o outro que eu comprei foi 500. Eu não usei o valor todo. Ficou faltando 100. Não Tá. tem problema. Você vai pagar os 15% só sobre o 100. Ah, entendi. Porque 500 mil você Perfeito. usou para imóvel. Legal. Aí botou na conta 100, a Receita vem e te cobra 15% só do ganho de capital. O ganho de capital, ela vai entender que foi só 100 mil reais. Perfeito. Mas é Entendeu? interessante isso, porque se você comprar um imóvel em leilão Isso. e, sei lá, comprou por E 300... ficar brincando de alavancar. Exato. Não. Ou não? Calma. Ah, tá calma. ficando aqui feliz já? É bom, mas o que que acontece? Hum. Você só pode utilizar Hum. essa bonificação, vamos Sim. dizer assim, que a legislação te dá, a cada 5 anos. Ah, entendi. Por CPF. Uma a cada 5 anos. Por CPF. Perfeito. Não, mas você faz no seu Sim, nome, sim. outro você faz na sua esposa, outro você faz na sua mãe, outro você faz na sua PJ, É que outro você nem faz na cupom de outra desconto, PJ, né, de outra você... e-commerce. Então, você dá um jeito de arrematar um no seu nome, um nome do seu filho maior de idade que tem uma Sim. renda já, também para justificar aquele valor, um nome da sua esposa, um nome da sua mãe, Sim. e aí, quando você viu, já virou 5 anos, já volta pro seu nome, já. Sim. Então, quem faz muito compra e venda, que vive desse mercado, faz isso, faz essa Perfeito. técnica, né? Não, e assim, eu conheço vários amigos que a cada uns 5, 6 anos, eles estão trocando de imóvel naturalmente. Sim, Então, talvez é uma bela por isso oportunidade, que aí né? não paga imposto de renda. E ainda que legal. tem mais vantagens se você fizer holding, mas isso aqui é para um outro podcast que eu volto aqui e conto, né? Se a gente abrir uma holding e botar ali dentro, então, tem Ou seja, a opção de vantagens. tem todo um ainda. lance de holding que no curso também fala sobre isso. Tem. Olha que bacana. hein? Tem um módulo de holding lá dentro que explica quando é melhor arrematar em PJ ou PF. A gente mostra que você tem que fazer conta para entender. Entendi. E é basicamente isso. Tudo é conta, tudo é Sim. no papel que você tem que fazer. Ou seja, o leilão que a gente conhece, que muitas vezes é na emoção, né? É. Aquele, vamos dar o bid, a emoção, na verdade, não tem isso para investimento, né? Você Não. tem que ter conta, é Excel ali, né? Não pode ser emocionado. Tem uma aula que eu chamo Tá. emocionado, Olha que né? legal. O arrematante emocionado, que é onde eu ensino ele a fazer o stop. Ele tem que ter um teto até onde ele vai. Tá. Porque senão ele não vai ter o lucro que ele espera, ele vai ficar frustrado, vai achar que leilão é horrível, e aí, na verdade, não, né? Ele tem que ter zero emoção, assim, eu até brinco, assim, quando for o seu primeiro leilão, pelo amor de Deus, escreve assim, imprime ou escreve num papel gigante, coloca atrás do computador na parede, assim, você tá lhe dando o lance, tá olhando o limite, você pode ir, fica com foco. Perfeito. Alguém ultrapassou, baixa o computador, fecha a aba e sai. Já era. Porque senão você fica naquele ego de, Sim. não, só mais 2 mil, só mais 5 mil, porque às vezes tem incremento que é de 1.000, que é pequeno, Sim. é baixo para imóvel. Não é que 1.000 seja pouco dinheiro, Sim. gente, mas perto de um imóvel é um incremento baixo. Incremento é o valor de cada lance que você tem que dar para ficar concorrendo. Então a pessoa vai emocionada, quando ela vê, ela já passou 15, 20 mil do que ela podia, porque é de 1.000 em 1.000, você, esse fulano aqui, mas como é que pode? E aí, caramba. Já era. Já era e já não tem nem lucro Ou seja, mais. ele saiu de um investimento para quase uma aposta ali. Ele tá brincando ali, é um jogo. Virou um cassino ali, um né? cassino, exatamente. Olha que Mas loucura. muita gente. Mas eu brinco, a sensação de prazer que libera quando Tá. você é o lance vencedor é incrível. É parecido, então. Que aí o lance vencedor, aí tem alguns sites que o leiloeiro coloca uns foguinhos na Olha só. tela, uns negócios de você, caramba, vencia mesmo, Porque deve ser legal mesmo, né? libera Que legal. uma dopamina, assim, em você, como se... Eu nunca joguei em Sim. cassino, mas eu imagino que deva ser essa sensação de fazer, caramba. Já joguei, mas só perdi, então não dá pra falar muito, né? Então não sentiu isso. Foi só tristeza. Só tristeza, né? E muita gente pergunta, se eu der algumas dicas para o iniciante também, muita gente pergunta aqui dicas para iniciantes, que eu acho que a primeira que você falou é, começa devagar, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Começa com curso, vai aprender um curso, vê para não fazerem uma besteira de começo, né? Mas começa pequeno, mas qual dica tem? Tem um tipo de leilão mais adequado para a pessoa que está começando, desde comercial ou residencial, e a pessoa quer investir, né? Conta um pouco pra gente, assim, o iniciante, o que ele faz? Então, eu vou pegar esse gancho que ele falou e vou falar que para você que não tem capital, tá sem dinheiro, tá começando, eu de coração, na área que você tiver, eu acho que o tipo de investimento que multiplica mais rápido é quando você investe no seu capital intelectual. Porque você sabendo empreender, você faz dinheiro em qualquer área. Bacana. Né? Você consegue, a pessoa que tem uma cabeça boa para empreendedorismo, ela não passa sufoco, ela se vira aqui, ela monta
uma frota de entrega ali, uma loja aqui virtual, compra e revende com a porcentagem dela em cima. Então, investe no seu capital inicial. Então, se você está entrando nesse mercado e não conhece, sinto muito, vai sentar e estudar para aprender. Não vai cair do céu, não vai vir por osmose, tem que estudar. Eu falo, vale, eu não digo que é fácil, mas eu digo que vale muito a pena. E por que não é fácil? É porque é difícil? Não. Mas é porque você tem que sentar e estudar para aprender como funciona, né? Então, não custa nada, você vai assistir às aulas, a gente tem material de apoio, que é um e-book que você pode ir acompanhando. Eu acho que você tem, no vídeo, você tem mais estímulos. A gente faz vídeos curtos lá, né, em torno de 30 minutos, 20 minutos, porque eu entendo que 1 hora já fica mais... Sim. A pessoa absorve 10% do que eu falei ali, então eu vou fazendo em vídeos curtos. São aulas gravadas, o que te facilita muitas vezes parar e voltar, não entendi, deixa eu voltar aqui esse assunto. E além de você ter o e-book, aulas gravadas, a gente tem encontro 1 vez por mês no Zoom, com a turma toda, para trocar no ao vivo ali, que eu acho que tem explicações que precisam ter ao vivo, que o cara troca comigo, mas isso, e o cara empaca em alguns assuntos e até tirar o nó mesmo da pessoa. Pô, que legal. E além disso, eu ainda acompanho os alunos por 6 meses no WhatsApp. Se pegar meu WhatsApp, ele tá pipocando, gente. Agora deve estar doido ali, né? Doutora, mas é que, olha, tem esse edital aqui, falou isso, eu não entendi, esse edital... E eu acho tão legal, porque, vou dar um exemplo do que aconteceu hoje de manhã. Eu tava no avião vindo pra cá, um aluno meu tá querendo arrematar um leilão de um amigo meu que tem um marketplace de leilões aqui em São Paulo. Não vou falar nome, não vou citar nomes aqui. Sim. Mas, assim, eu já passei o contato, eu já fiz a ponte. Eu falei assim, fulano, tem um aluno meu que tá com dúvida no edital, tá querendo... Não, Chá, pode passar meu telefone para ele agora que eu resolvo e tal. Então, ainda tem essa facilidade de eu fazer nas pontes dos leiloeiros com os alunos. Os leiloeiros estão de parabéns, são super acessíveis. Você consegue contato com todos. E porque eles são anjos? Não. Porque eles vão ganhar só se você rematar. Então, eles querem mais tirar todas as dúvidas e que você... Não tô falando mal, mas, assim, os inteligentes serão acessíveis. Óbvio. Se eu fosse, eu também seria. É o trabalho deles, né? É o trabalho deles. Legal. Então, assim, tem uma dúvida, pode ligar, pode entrar em contato, que eles são super receptivos, ajudam a gente, até a advogada também, que tem experiência, tem vários leiloeiros que eu tenho que tirar o chapéu que me ajudam demais, assim, não, doutora, vamos, eu falo, cara, eu acho que isso aqui podia ser assim, eles trocam, né? Porque eu tenho medo de ter alguma coisa que pode ser uma nulidade no futuro, mas só um se, eu já falo, gente, vamos resolver esse se aqui para não ter nenhum se. E eles são, não, então tá, a gente troca e tal, então são super receptivos. Que legal. Tanto para mim quanto para qualquer pessoa que queira arrematar. Então, ainda tem esse acompanhamento de 6 meses que eu dou para os alunos no WhatsApp. Por que 6 meses? Porque foi uma média que eu fiz, que eu acho que é um tempo suficiente para você estudar, acompanhar, até além, mas é um tempo que eu fico de mão dada com o aluno para ele se sentir mais seguro para arrematar o primeiro imóvel dele. Mas depois de 6 meses ele vai. Tá bom, legal, muito bom, né? E aqui tem algumas perguntas bem interessantes, talvez a gente não vai ter tempo de falar todas, mas tem uma que eu achei muito curioso, e eu não sei se isso é viável, tá? Tá. Que é o seguinte, ó, dá para comprar um consórcio para investir em leilão de imóveis? Eu achei curioso isso. Eu vou até beber água para falar isso. Eu vou falar, dá, pausa dramática para água, ó. Eu achei super curioso, porque é uma ideia interessante, né? É com financiamento mais barato, digamos assim. Mas de forma indireta. Tá. Dá, mas de forma indireta. Não dá direto pro leilão. Por quê? O consórcio, primeiro, tem que ser uma carta contemplada já, né? Perfeito. O dinheiro tem que estar disponível. Segundo, ele tem uma burocracia para liberar esse dinheiro que o leilão não vai esperar. O leilão tem um prazo para pagamento. Entendi. Então, quando você arremata, 2 guias são emitidas, uma em nome do leiloeiro com a porcentagem dele e outra no valor do imóvel ou da entrada do imóvel, se você parcelou ou financiou esse imóvel, que existe essa possibilidade também. Então, uma guia vai pro imóvel e outra pro leiloeiro. A do leiloeiro em 24 horas, a do imóvel ainda sofre uma variação edital ali, alguns são mais tranquilos em 24, 48, em até 5 dias que você paga essa guia. Mas é um tempo muito curto para um consórcio. Existem prazos. Existem prazos muito apertados no leilão para pagamento e que se você não cumpre, o leilão pode cair e que o consórcio ainda não consegue alcançar. Já conversei com algumas empresas de consórcio para ver como a gente conseguiria acelerar isso, para ver se conseguiria fazer direto da carta pro leilão, mas ainda não foi alinhado no nível de conseguir linkar. O que é possível de ser feito, e a gente também tem essa aula lá. Né? Muito bom. Eu nunca falei isso nem no Instagram, hein? Olha o pessoal tá esperando, eu falo isso até hoje, eu não falo.
Existe um jeito de você tem uma carta que já está com o lance lá, o valor já está disponível. Perfeito. E aí você tem uma PJ. A sua PJ pode comprar da sua pessoa física essa carta. Tá. E você está dando dinheiro de você para você mesmo. Sim. E aí você tem o dinheiro em espécie disponível aqui. E aí com esse dinheiro você arremata em leilão. Legal. Entendeu? Mas como você conseguiu esse dinheiro? Com empréstimo em banco? Não, com consórcio. Entendi. Então, tem várias pessoas que vão entrando em carta de consórcio para quando conseguirem dar um lance para passar na frente ou para quando forem contemplados, né? Fazerem essa jogada. Entendi. E aí ter o valor disponível em espécie e começar, então, vai criando-se uma outra jornada também. Sim, com Que certeza. essa jornada pode ser feita assim também, essa jornada do MCL que a gente tem lá, pode ser feita assim também, mas eu não trago o consórcio para a jornada, porque aí eu já não posso te prometer que em 24 meses você vai conseguir rodar, Perfeito. girar essa roda em 24 meses, porque eu não sei o seu capital disponível para adiantar o seu lance, Sim. se você não for sorteado, porque consórcio você lida Sim. ou com tempo e sorte, Sim. ou com tempo e grana para dar o aporte mais rápido para receber o valor antes da hora. Então, como eu tô falando com várias pessoas, eu não tô falando com pessoas específicas ali, que eu sei que tem o dinheiro, eu acabo não botando consórcio na jogada da jornada, mas tem essa possibilidade. Sim. E aí, talvez aí, nesse caso bem específico, seja aquele caso que a pessoa fez o consórcio e Sim. sem querer ela foi sorteada antes do que ela imaginava. Sim, né? aí ela já pode fazer essa jogada aqui e já tá com o dinheiro disponível para ir pro leilão. Vou dar um exemplo até do meu pai. Meu pai ele adora consórcio. Das antigas, né? Sim. Ele adora consórcio. Mas tem muitos consórcios que são assim, bem melhor que financiamento. E é muito interessante, porque eu lembro até hoje uma situação que aconteceu. Quando ele comprava um carro, ele já pegava outro consórcio. Tipo, no mês seguinte ele pegava outro consórcio. Por quê? Porque a expectativa dele é que uma hora ele ia ser sorteado e ele vai trocar o carro depois de 2 anos. Sim. E na época, a gente, né, tô ficando velho, né? Não, e que era o tempo, né? Porque o tempo médio que a gente fica com o carro é 2 anos, às vezes o tempo de um consórcio é de 2, 3 anos. Essa é a ideia dele, né? E aí, lógico, eu lembro na época que ele pegou um carro que ele adorava, que assim, era da moda, assim, o pessoal mais das antigas vai lembrar, Escort XR3. Isso, a minha mãe teve um com teto solar, uma vermelho, graça, né? E aí passou um mês, ele foi lá, fez um consórcio, ou seja, no segundo mês, 60 dias, ele foi o primeiro sorteado. Olha, deu num sorte. Cadete GSI. Aí ele falou, nossa, eu não queria trocar. Eram os 2 carros mais, né, legais, assim, na época, né? E aí, o que ele faz, né? Então, e aí é uma situação legal, ou seja, se a pessoa tem um consórcio e ela é sorteada, talvez seja uma opção muito legal para entrar nesse ponto, né? Quando a pessoa é sorteada, é muito legal fazer essa jogada para entrar. Agora, quando a pessoa não é sorteada e quando ela não tem o dinheiro para receber antes, para passar à frente na fila, que a gente fala, né, entre aspas, o financiamento acaba sendo vantajoso, apesar de ter as taxas mais altas, bem mais altas, porque naquela modalidade do autossustentável, quando você dá a entrada e aluga. E aí quem vai pagar é o teu inquilino. Entendi. Então, é bacana também o financiamento, porque daí você não é você que está pagando aquilo ali. Perfeito. E concomitantemente, você pode fazer o financiamento sem o inquilino pagar e pegar um consórcio, não tem problema nenhum. Então... Ou seja, no final, é mais uma maneira de você se alavancar com conhecimento. Sim, exatamente. Perfeito. Legal, bacana. E aí veio essa pergunta, e eu lembrei de mais uma, que eu acho que dá para encaixar aqui no tempo, que é do FGTS que você falou e ficou aqui na minha cabeça. Eu falei, eu vou perguntar isso alguma hora, né? Conta como funciona, é viável fazer isso? Ou seja, é uma questão... Super viável, tem vários imóveis, tem inclusive os sites estão ficando cada dia mais evoluídos, com filtro de buscas mais avançados, e aí você já consegue colocar ali os imóveis que aceitam FGTS, ele já faz o filtro e te mostra só os que aceitam. E normalmente, por exemplo, quando você fala que aceita FGTS, normalmente é um extrajudicial, é judicial ou não é indiferente? Extra. Normalmente é o extrajudicial. É o extrajudicial que aceita FGTS, e aí ficou uma pergunta incompleta anterior a essa, que é quando a pessoa está iniciando. Aí eu falei do capital intelectual e não finalizei. Que tipo de leilão poderia ser melhor para o iniciante? Eu acho que esses leilões de venda direta e venda online, que são os do banco, são bacanas, porque você tem ali descontos bacanas, imóveis populares, assim, com preço mais baixo, porque o banco dá empréstimo muito para SFH, que é Sistema Financeiro de Habitação, Perfeito. enfim. Imóveis mais baratos. E que é muito legal, porque tem uma liquidez muito alta, assim. Então, não são bairros tão nobres, mas são bairros que giram muito, né? Então, é interessante você entrar ali, que se o teu risco está sendo menor, leilão de banco, vai ter um desconto. Por que leilão
por que que o banco dá um desconto tão grande? Assim, às vezes a gente vê descontos absurdos no banco. Porque o core business do banco é o dinheiro. Sim. É pegar, é te emprestar dinheiro. Ele ganha, ele não coloca a mão no bolso dele, o banco, né? Ele pega o dinheiro de um e empresta para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, e vai ganhando dinheiro com juros em cima do dinheiro que está lá. E quando ele está com esse capital imobilizado, ele, ao invés de ter o dinheiro, ele está com imóvel lá na lista de imóveis que ele tem, que é a Caixa, então é o banco que tem a maior lista de imóveis para botar para venda. Ele fica com uma despesa absurda, porque ele, além de não ter aquele valor líquido para estar girando juros para ele ainda está somando dívida. Que ainda tem o IPTU proporcional que tem que pagar, se for em condomínio, e as taxas e tudo mais. Então, o banco fica desesperado para se desfazer daqueles imóveis. O banco é um péssimo gestor imobiliário. Eles até contratam algumas empresas para dar uma ajuda, a Engeia, Resale, que até aqui de São Paulo, se não me engano. Tem algumas empresas que eles contratam por fora para tentar gerenciar esse banco de imóveis que fica lá estagnado, e mesmo assim a rotatividade ainda está baixa, assim. Então, começa por lá, que aí tem essas facilidades de financiamento, de aceitar FGTS. Bacana. Lembrando que a FGTS tem que ser no seu local de moradia, então já funila. Olha. Mas acho que para começar tá bom, né? É uma boa oportunidade para Sim. começar, né? Bem legal. Eu nem imaginava que podia ser feito isso, mas olha que bacana. Pode. Que legal, bacana, né? E aí, ó, também tem mais uma perguntinha aqui que eu achei muito curiosa, porque a gente citou isso, né? Mas os corretores. Tem muito corretor perguntando aqui. E aí caiu um pouco a ficha, porque você falou, John, você tem que ter conhecimento. Sim. Né? E com conhecimento você consegue até oferecer serviço para outros. Então, Sim. o seu curso ele é bem interessante para o cara que é corretor, porque ele Muito. consegue rapidamente identificar uma oportunidade, né? Sim, o corretor ele já tem um background de imobiliário, ele já tem uma noção, tipo, essa análise de mercado. Ele já tem isso na mente dele, ele já sabe olhar para o bairro ali que ele já trabalhava e falar, esse bairro aqui é bom para isso, para aquilo, esse prédio tá com a liquidez baixa, aquele tá alto. Ele já traz isso com a profissão, um corretor com experiência, ele já traz isso na profissão dele. E além disso, ele pode se credenciar aos bancos. Sabe esses imóveis que eu te falei que estão lá estocados, que não saem? Os corretores podem ser corretores habilitados para trabalhar justamente com esses imóveis que estão parados. E aí, quem vai pagar o corretor é o banco, e não a Charlene. Então, a Charlene quer ir lá comprar um imóvel de venda direta do banco. E aí, tem um corretor lá. Eu entro em contato com esse corretor, o corretor me passa as informações, faz a ponte. A Charlene vai adorar comprar aquele imóvel. Porque está com desconto. Perfeito. 2, quem vai pagar a comissão é a Caixa, não sou eu, ou o Brasil, ou o Bradesco, quem for. Então, o imóvel se torna muito mais atrativo para o corretor trabalhar, as chances dele efetivar a venda são maiores, porque os custos para o cliente dele vai ser menor, e ele vai ter a certeza que não vai tomar uma pernada, que o mercado faz, que você apresenta o possível comprador para o possível vendedor, eles te chutam e fazem um negócio entre eles para não pagar a comissão. Ali não vai acontecer isso, a Caixa vai te pagar. Então, fiquem atentos, porque existem licitações para você se habilitar, que abrem de tempos em tempos, de estado para estado. Agora está abrindo, se eu não me engano, esse mês de junho, maio e junho agora abriu, mas agora abriu só para PJ, para corretor que tira o Cresce PJ, que eles estão abrindo, estão dando preferência para PJ agora. E aí é mais uma chance de você... E aí você não precisa deixar, você não fica exclusivo, tá? Você pode ser um corretor habilitado, trabalhar com aqueles imóveis e continuar na imobiliária que você tá, e continuar fazendo... ou se você é autônomo, uma coisa não impede a outra. É mais uma fonte. Né? É, mais uma fonte. Bacana. E acho que, para finalizar, acho que é legal falar um pouco mais até do curso, para entender um pouco, né? Eu já tô meio convencido aqui de fazer, tô até pensando, minha esposa agora, tipo, vai falar com ela, faz o curso que eu acho que faz ela vai gostar, né? Faz. E assim, além do corretor, hoje, quem que você, tipo, para quem você mais vende o curso? São para investidores? Quem mais? Bom, se eu Tem fosse, tudo, né? a gente faz uma lista lá Tá. do pessoal e nome, profissão, renda média. A gente faz aquela, tipo um censo dos alunos. Pra gente, até para eu entender que tipo de pessoa eu tô atraindo. Sim. Não tem. É uma mistura, É né? uma mistura. São pessoas... O que tem em comum ali? Qual é o que eu vejo em comum, a interseção entre eles? É a vontade de trabalhar, de fazer dinheiro, de mudar de vida. É uma oportunidade, né, também. E vontade também. Porque tem gente que tem a vontade, vê a oportunidade, mas tá na sessão da tarde lá em casa vendo filme. Porque ali já começa que você tem uma, que é... Se a pessoa fizer o curso,
ela consegue comprar o próprio imóvel mais barato. Então, Sim. já é muito bacana fazer o Sim. curso para você comprar um imóvel se você não tiver uma pressa absurda, né? Então, é Sim. muito bacana. Ou seja, para qualquer pessoa serve que quiser comprar uma casa, né? Um apartamento, né? Exatamente. E aí ela tá desempregada, ou ela tá no emprego que ela não tá feliz, ou ela quer Também. complementar a renda. Ela pode aprender para prestar serviço para quem quer. Que bacana. Eu tenho um amigo de São Paulo, foi o Júlio também, mas foi o Júlio e um outro conhecido meu também no grupo de WhatsApp que falou assim, gente, eu sentei... Não, foi o menino que tá me lançando, o lançador do curso, o Gabriel. Ele falou assim, Chá, ele sabe o que é lançamento, não sei se vocês sabem o que é um lançamento de um curso, daí tem uma equipe por trás que te ajuda a lançar. Eu acabei conhecendo ele, é o primeiro lançamento que a gente está fazendo juntos, a equipe é nova, e ele acabou se interessando muito pelo assunto, porque de tanto estar ali no dia a dia, ele falou assim, olha, fim de semana eu estava sentado com mais 3 amigos, contando como é que era, eu já consegui 3 pessoas que querem investir. Num papo de bar, conversando com os amigos, porque é um produto que seduz tanto você ter esses descontos e essa possibilidade com uma coisa segura, né? O imóvel, você falou, não vai bater, não vai ter uma desvalorização. Sim. Que num papo de mesa de bar, ele já conseguiu 3 investidores para ele começar a trabalhar e ganhar a porcentagem dele. Ou seja, mesmo que você não tenha o capital para investir, muitas vezes você tem uma pequena parte, você consegue juntar aí com amigos e fazer o negócio. Ou você não tem nada. Eles entram com capital e você entra com trabalho. Aí você cobra uma porcentagem. Hoje em dia, 90% da minha renda vem disso hoje, assim, porque eu já não estou tendo tempo mais para, então, eu nichei. Então, todo dia aparece uma pessoa nova querendo me contratar para fazer assessoria. Que você faz também, né? Faço. Ah, tá. Conta um pouco pra gente da assessoria aqui. Isso é interessante, porque às vezes o pessoal acha que você só tá vendendo curso aqui. Não. Pelo contrário. O que você faz? O meu background é de arrematação e leilão, e por conta disso, eu falei assim, não, mas você pode fazer também. E aí eu comecei a ensinar as pessoas o que eu já fazia. Então, assim, minha renda é muito maior com a arrematação de imóvel do que com curso. Ainda, eu sei que tem marketing, tem o pessoal aí no mercado que faz lançamentos de não sei quantos, de 60 milhões. Não é o meu caso, não tô nesse nível desse pessoal aí, não vou falar nome, Thiago Negro, não sei nem se faz mesmo, mas eu faço muito mais dinheiro com arrematação. Olha que legal. E aí, se eu posso fazer os dois, né? Se a gente pode ter diferentes fontes de renda, por que não, né? Porque eu não terei. Tão fácil também ensinar. E é tão bom ter o prazer. Eu recebi ontem de um aluno que estava desempregado, assim. É muito emocionante receber isso. Estava em casa ontem à noite, recebi... Até printei para postar, não postei ainda no story. Um aluno falando, me agradecendo muito, porque acho que não devia tirar nem 2 mil por mês. E ele conseguiu só no mês passado fazer 20 mil limpinho. De desconto de tudo, de nada. Assim. Mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Em um mês o menino fez 20 mil reais. Assim. Então é muito gratificante ver isso, assim, pro meu lado espiritual, emocional. Assim. Porque não é só financeiro, também tem um ego, tem um lado espiritual, tem tudo, não é? Total. Assim, quando você vê que você tá deixando um pouquinho de você nas pessoas, mudando, quando você tá mudando, dá uma sensação de poder também, sabe? Você fala assim, caramba, olha, eu consegui melhorar a vida daquela pessoa ali, cara. Aí te dá mais vontade de aprimorar mais ainda e de melhorar para ajudar outras pessoas. Então, é uma cadeia, assim. E automaticamente, acho que Deus dá de volta e vai aparecendo mais gente. E é uma sensação muito boa. Então, assim, vou te falar, tem dona de casa, tem gente que faz Uber, tem médico, tem soldado militar que entrou para o exército agora, novo, tem engenheiro, tem uma arquiteta aqui de São Paulo que arrematou e aí já para fazer a reforma e tal. Nossa, assim, tem de um tudo. Não tem tem advogado, tem corretor de imóveis, alguns. Tem gente que não era corretor e resolveu tirar o Cresce porque viu essa oportunidade de se credenciar. Que bacana. Porque no mercado de leilão você pode ser um investidor, você pode ser a pessoa que trabalha para o investidor e cobra. Perfeito. Você pode ser um leiloeiro. Eu ensino lá como ser leiloeiro também. Aí você pode se habilitar na junta comercial e seguir os pré-requisitos. Não tem prova, é só seguir os pré-requisitos lá, pagar a caução e se habilitar para ser um leiloeiro. Você pode ser um administrador judicial. Quando tem um processo judicial, o juiz escolhe um administrador para ficar na parte de administração, de processo, etc. e tal, ele ganha uma porcentagem em cima daquele processo ali também. Também é uma habilitação que você faz pelo site do Tribunal de Justiça. Você pode ser um corretor que pode fazer uma perícia para avaliação e ganha por isso. Então, assim, as formas de fazer dinheiro no mercado são diversas. Bacana, muito bacana. Ou seja, tem muito perfil, que às vezes a pessoa não está nem imaginando ou ganhar dinheiro ou trabalhar com isso, né? Nos dois casos vai estar ganhando dinheiro. E é muito interessante.
Link do curso, vou colocar na descrição aqui do nosso Tá. vídeo, tá, pessoal? Uhum. O link das redes sociais também, porque você é bem Aham. ativa nas redes sociais, todo dia tá falando de Todo leilão, né? dia, todo Você dia. vive, respira leilão. É. E eu queria te agradecer muito aqui pela entrevista, por ter respondido grande parte aqui das Uhum. perguntas. Já convidar para uma segunda, quem sabe que nem sempre está aqui em São Paulo, mas Mas tá próxima vez que aceito já, vier, vamos né? marcar. Próxima vez que vier, a gente já falou várias coisas aqui que já deu para ver que vai ter assunto para muito tempo, né? Sim, Tchalene, super obrigado. Eu acho eu que para final, agradeço. acho que sempre vale a pena deixar um recado aí para o nosso pessoal que acompanha a gente na Superbid, não só na Superbid, mas também no blog. O pessoal acompanha, manda pergunta, comentário, manda uma dica para eles ali, uma mensagem. Então, eu já falei aqui, mas eu vou ratificar o que eu penso. Invista no capital intelectual na área que você tiver, se aprimore, porque o que faz a diferença da Charlene para a Joana, que está começando agora, ou que não está começando agora, é a persistência, gente. Eu não comecei no nível que eu tô, eu não comecei com o número de seguidores que eu tenho, eu não comecei fazendo o dinheiro que eu faço hoje, eu comecei passando perrengue, eu comecei com dívida, eu comecei com a minha irmã me seguindo no Instagram e depois a minha filha, 2 pessoas. E aí é isso, é você. A diferença de quem chega lá e quem não chega é a persistência. Perfeito. Você vai sentir cansaço, você vai ficar meio xoxo, você vai. Persista naquilo que você faz, vai ter o retorno, e o retorno pessoal é muito mais forte do que o financeiro. É óbvio que eu adoro ter o retorno financeiro, é óbvio que eu adoro não me preocupar com conta, eu não seria hipócrita de dizer que não. Mas esse retorno que eu tive desse print de ontem, de ver que você muda a vida de alguém, isso também é sem preço, Sim. impagável. E todo mundo consegue chegar lá. Então, investe no seu capital intelectual e vai para o campo de batalha. Ficar em casa só estudando também curso, sem fazer nada, não adianta. Você precisa quebrar essa barreira do medo de, não, vai, só vai e tem a sua primeira experiência. E pronto. Que bacana, muito bom. Uhum. É isso aí, gente. Tivemos um bate-papo super bacana com a Charlene. Se vocês tiverem dúvidas, coloca nos comentários. Daqui a pouquinho, quando o vídeo terminar, a gente vai estar colocando todos os links aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, Charlene. Obrigada, Obrigado e até a João. próxima. Até a próxima. Beijo, gente.